Boa tarde. Bem-vindo todas e todos. A gente vai começar a mesa agora, Política de Drogas, o que as mulheres têm a propor. Meu nome é Luna, sou pesquisadora do SESEC e coordenadora do Espaço Normal, que é um espaço de referência sobre drogas na Maré. Eu vou apresentar rapidinho as nossas convidadas. A gente está aqui com a Ingrid, que é pesquisadora em drogas e gênero, sócia da Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas, LAMPUD, fundadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, e diretora da Associação Brasileira de Cannabis e Saúde, Acolher. Obrigada, Ingrid, pela presença. Fez sucesso. Chegou aqui, ó, fazendo sucesso. A gente está também com a presença... Sempre arrasa. A nossa outra convidada é a Julita Lengruber, socióloga e uma das coordenadoras do Centro de Estudos Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Ela foi diretora-geral do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e é membro do Conselho Diretor do International Drug Policy Consortium. E a Natália, que é bacharel em Ciências Sociais, iniciou sua atuação em política e profissional da ONG. Opa, a Natália é muita coisa. Do Cauê. Ela é da ONG também É de Lei, que é dedicada à redução de danos para usuários de drogas, participa da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e também é coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Então, essas são as nossas 3 convidadas. Obrigada a todas vocês. Cada uma delas vai falar 15 minutos e depois a gente vai abrir para um bloco de perguntas com 3, 4 perguntas. Então, quem vai começar é a Ingrid. Vou passar o microfone. Obrigada, Luna. Gente, primeiro, boa tarde. Pedir desculpas a vocês, eu estou um pouco rouca, então vamos fazer esse debate assim um pouco mais devagarzinho. Eu queria me apresentar assim novamente, porque eu acho que é importante começar me apresentando. Primeiro, agradecer ao Festival UOL pelo convite, né, pela organização. Assim, a organização está de parabéns. Realmente tem sido um espaço extremamente potente, produtivo, de grandes encontros, assim. Tem me proporcionado nos últimos dias encontrar grandes mulheres e grandes experiências. A aluna me apresentou, mas eu sou Ingrid, eu sou usuária de drogas, faço parte de tudo que a Lina colocou aí, mas também sou organizadora das Marchas da Maconha, apoio as Marchas da Maconha no Brasil, organizo a Marcha da Maconha do Recife e também faço parte de coletivos lá em Pernambuco de mães, que são mães que atuam tanto na perspectiva feminista quanto na perspectiva antiproibicionista. E aí eu queria começar demarcando um pouco isso, para falar da importância que essa mesa ela traz, qual é a perspectiva das mulheres, né, quais são as propostas e os caminhos das mulheres para a nova política de drogas, né, para a política de drogas que a gente deseja construir. Acho que é importante fazer um panorama da trajetória da ocupação das mulheres nesse espaço de construção e debate político acerca do que é a política de drogas do nosso país, né? A gente vem, enfim, dialogando a política de drogas desde 1932, quando a gente sofre as primeiras alterações na legislação, mas o movimento, as organizações, as universidades começam a produzir acerca desse tema, muito mais pautado a partir da guerra às drogas instaladas pelos Estados Unidos, né, que já dura aí quase 60 anos, e que, apesar de tudo que foi colocado, de ser indicado como sendo uma guerra, que é uma guerra que está falida, uma guerra que, enfim, não representa, inclusive, o papel que se colocou a cumprir, que era proteger as pessoas. E aí, nós, mulheres, quando chegamos à política de drogas, fazemos uma inversão também do que é essa relação desse contexto mundial, né, desse projeto político mundial de política de drogas, que é um projeto político bélico, que é um projeto político, na verdade, de reedição, mais uma vez, de controle do nosso povo. Então, se a gente teve aí as políticas de a escravidão, se a gente teve depois as políticas eugenistas, né, que desejavam separar, nos categorizar, nos catalogar, né, enquanto o nosso povo, e a gente vê agora uma política de encarceramento que é pautada a partir da política de drogas. Então, hoje no Brasil, a única lei, a única legislação que autoriza a polícia a entrar dentro das favelas brasileiras, né, que autoriza a polícia a entrar dentro da casa das pessoas sem mandado, sem autorização,
é a lei de drogas, né? E a justificativa para que a gente tenha uma política bélica de segurança pública, né? Pautada no controle, pautada na proibição, pautada no fato de que as pessoas vão parar de usar drogas, né? O que vai, inclusive, de encontro à história do nosso mundo, né? Quando a gente observa aí que, muito antes de Cristo, a gente já tinha registro das pessoas usando drogas e procurando entorpecer nosso corpo, né? E aí eu acho que é importante fazer essa demarcação, porque dentro da trajetória das mulheres no campo da política de drogas, a gente teve vários avanços, mas esses avanços eles não vieram à toa, como, na verdade, nenhuma das lutas e conquistas das mulheres vem à toa no processo, né, de luta e constante resistência que a gente vive. Então, mais ou menos 12 anos atrás, quando as primeiras marchas da maconha começam a acontecer no Brasil, né, essas marchas da maconha, elas nascem a partir de espaços e de pessoas, né, e de organizações que têm determinados privilégios que garantem que essas marchas possam se organizar, possam se reunir, possam ir às ruas. Então, o que a gente observa é que, desde o início, quando o movimento social, né, os movimentos de usuários de drogas, as pessoas que usam drogas, começam a se organizar, ele parte principalmente do espaço de privilégio, né, especialmente do espaço de privilégio de homens brancos, de homens cis, e que faziam um discurso muito específico, que era o discurso do seu direito de fazer uso de drogas, né? Então, a gente começa a mobilizar e a organizar o movimento antiproibicionista aqui no Brasil, muito pautado pelos privilégios dessas pessoas, né? Que, a partir dos seus espaços de construção, das universidades, das organizações, dos partidos, começam a tratar a política de drogas a partir de um outro viés, que não apenas o viés da justiça criminal, o viés da segurança pública, né? Mas aí a gente vê aí as marchas da maconha sendo organizadas há 12 anos, elas acontecem em várias cidades no Brasil. Hoje a gente tem 180 cidades no Brasil que realizam marchas da maconha, né? Isso para nós é muito importante, porque a marcha da maconha é um dos únicos movimentos que acontece todos os anos com data marcada. Isso para nós é também uma demarcação do que o nosso projeto político representa, porque hoje os movimentos e os atos que vão à rua todos os anos com data marcada são os atos das mulheres, né? São os atos do movimento negro, são os atos da juventude. Então, a gente tem determinadas datas estabelecidas para movimentos históricos, né, de luta, e a gente tem a Marcha da Maconha, que acontece todos os anos em maio, né, em todas as cidades do Brasil. Às vezes acontece em junho, porque está chovendo muito também, e aí a gente precisa fazer, né, uma mobilização. E aí, quando as mulheres elas entram na Marcha da Maconha para fazer a disputa desse território, desse espaço, a gente começa a perceber que, primeiro, esse espaço ele não está disposto a aceitar a contribuição que nós, mulheres, especialmente nós, mulheres negras, vimos a dar à marcha, né? Porque, para nós, quando a gente entende que a Marcha da Maconha é um instrumento que vai à rua todos os anos para fazer o diálogo e demarcar na sociedade a presença de um movimento de pessoas que usam drogas, né? E que fazem uma defesa de um contexto político que não seja o contexto político da proibição, o contexto político do controle dos nossos corpos, né? Porque é importante demarcar que a política de drogas é uma política de controle dos nossos corpos, né? Só que é uma política muito hipócrita de controle dos corpos, porque, na verdade, a nossa sociedade brasileira é uma das sociedades que mais consome medicamento controlado, por exemplo, no mundo, né? Dentro, inclusive, dessas pessoas que consomem medicamento controlado, quase 70% das pessoas são mulheres. Então, não é por acaso. A gente tem a proibição de determinadas drogas, né? E a gente tem a liberação de outras drogas, inclusive drogas que são utilizadas para fazer o controle, especialmente o controle dos corpos femininos, né? Não à toa, são as mulheres que ficaram durante muito mais tempo internadas nos hospitais psiquiátricos, né? Muitas mulheres usuárias de drogas, né? Muitas mulheres na década de 80, na década de 70, na década de 90, foram internadas, né, nos hospitais psiquiátricos por serem consideradas criminosas, por usarem drogas, e por serem consideradas loucas, por estarem fazendo esse uso, né? Então, a gente vê, mais uma vez, a reedição também, a partir da proibição de um contexto de controle dos corpos das mulheres, né? Então, por isso a política de drogas ela precisa ser pautada e ela precisa ser encaminhada a partir de uma perspectiva feminista antirracista,
né? E aí a gente, enfim, que eu estou contando um pouco da trajetória, porque acho que é importante a gente demarcar em todos os espaços onde a gente vai, que está aqui hoje construindo uma mesa, né, onde tem essas mulheres incríveis, inclusive da qual eu respeito muito, que, enfim, me construíram também enquanto militante. Não é um processo que foi fácil para ser conquistado, né? Se as mulheres elas demoraram um tempo para conquistar a Marcha da Maconha como um instrumento que vai às ruas debater o genocídio do povo negro, né? Que vai às ruas debater as políticas de redução de dano, as políticas de controle, né? E não as políticas de proibição, e não as políticas liberais do meu uso, do que, não, estou aqui hoje para defender o meu uso, né? Não, a gente está nas ruas, as Marchas da Maconha vão às ruas todos os anos para defender uma mudança de um contexto social, que é um contexto que só mata, que só prende, que só encarcera as pessoas que são negras e que são pobres, né? Infelizmente, o que a gente percebe é que muita gente utiliza droga em vários lugares de privilégio, aqui no Rio de Janeiro, lá na cidade do Recife, que é de onde eu venho, e que não sofrem absolutamente nada, né? Então, só para poder fazer, enfim, uma finalização também, para poder passar e a gente trazer provocações, eu queria trazer que a importância de nós mulheres estarmos compondo esse campo é exatamente fazer essa disputa do projeto político de sociedade que a gente quer, que não é um projeto político de sociedade que pauta as nossas demandas, que pauta o que a gente quer, né? Nosso projeto político de sociedade pauta o que o coletivo precisa, né? O que as pessoas precisam. Então, essa também é uma perspectiva do feminismo, essa também é uma perspectiva da luta das mulheres, é uma luta que não acontece sozinha, e ela não acontece a partir apenas de uma demanda, ela acontece a partir de uma demanda coletiva, né? E é a partir disso que as marchas da maconha mudam, mas também os outros campos que produzem acerca da política de drogas também fazem essa alteração, né? Transitam num processo também de reconhecer dentro da academia, né, mulheres como Luciana Boatê, como a própria Julita, né, como várias outras mulheres que contribuíram, que vieram, inclusive, dessa trajetória de construção do que é a segurança pública, do que é a política de drogas, do que esse projeto representa na nossa sociedade, né? E são essas mulheres que, durante muito tempo, inclusive, foram invisibilizadas nesses espaços. E aí, quando a gente parte para o campo... Muito bom. Quando a gente parte para o campo do cuidado, né, o que a gente observa é que as mulheres elas estão à frente dos processos de cuidado dentro dos espaços de construção das políticas públicas. Então, das pouquíssimas políticas públicas que a gente consegue estabelecer nos últimos anos, né, que são políticas de cuidado, políticas de redução de danos, inclusive... no Brasil, a gente teve três grandes experiências, uma que fechou, que foi o Braços Abertos, e outras que estão funcionando há mais de 8 anos. Na Bahia, o Corra Pro Abraço, que é um programa que acolhe pessoas usuárias de drogas em situação de rua, né, e promove a relação interseccional com as outras políticas públicas, e o programa Atitude, lá em Pernambuco, que também já existe há mais de 8 anos, e que resiste, inclusive, dentro dos contextos, né, que fecharam Braços Abertos, por exemplo, na cidade de São Paulo. E aí, para trazer um recorte específico também do lugar de onde eu venho, porque eu sou uma mulher nordestina, né, eu sou uma mulher pernambucana, e estar aqui sentada nessa mesa, inclusive com companheiras que são daqui desse eixo, dessa região do Brasil, também representa para mim questionar e exigir, na verdade, tanto de vocês que estão aqui sentadas hoje, quanto das minhas companheiras e dos meus companheiros que também estão aqui dividindo esse espaço comigo, a importância de reconhecer que tudo o que tem acontecido, né, no Brasil acerca da política de drogas, da violência, das violações de direito, dos processos de encarceramento, dos processos de genocídio que a gente vive no Brasil, né, tudo isso, quando é vivido numa região como a do Nordeste, como a do Norte, né, e como outras regiões do Brasil que são invisibilizadas pelo que acontece aqui no Sudeste, né? O que a gente percebe é que, por exemplo, pouquíssimas pessoas aqui dentro dessa sala já ouviram falar do programa Atitude ou do programa Corra Pro Abraço na Bahia, né? Mas eu não tenho dúvida que a maior parte dessa sala aqui já ouviu falar do programa de Braços Abertos de São Paulo, né? Que é um programa que durou 4 anos, que foi um programa muito bonito, que nós ajudamos a construir, inclusive, né? Nós do Nordeste, várias vezes, mas que, por vezes, a gente chega nos espaços, a gente está aqui nesses momentos e a gente percebe que tudo o que acontece dentro do nosso território é ainda mais invisível, é ainda mais invisibilizado, né? E aí somos nós, mulheres, especialmente nós, mulheres negras, que estamos agora fazendo essa cobrança em todos os lugares que a gente está ocupando. Porque a gente acha que não dá para a gente construir também uma política, um projeto político de sociedade, num modelo de Brasil que a gente vive, né, que é esse Brasil enorme que a gente tem, sem a gente reconhecer que o lugar onde a gente ocupa, o território onde a gente pisa, ele também reflete privilégio, né? Ele também reflete narrativa de poder, ele também reflete narrativa de hegemonia,
né? Então, queria saber aqui, quantos de vocês sabem quem é Mário Andrade? Alguém aqui sabe quem é Mário Andrade? Agora, vocês sabem quem é o Eduardo, que foi assassinado aqui no Rio de Janeiro com um tiro na cabeça? Vocês sabem, né? Vocês sabem da companheira Eduarda também, que foi assassinada aqui, a criança? Mário Andrade é um menino de 14 anos que foi assassinado lá no Recife. Foi assassinado por um policial que estava bêbado numa noite, andando de bicicleta com um amigo dele. O policial achou que ele tinha dado um tiro nele, porque o pedal da bicicleta de Mário bateu no pé dele quando ele passou de moto, embriagado. E ele desceu da moto, mandou o Mário deitar no chão e atirou em Mário a queima-roupa. Tentou matar também o Luiz Felipe, que era um amigo de Mário, de 13 anos também, que estava junto com ele. Mas, graças a Deus, conseguiu fugir, conseguiu se esconder no mangue e sobreviver a essa tragédia. Isso aconteceu 2 anos atrás, em 2016. E esse foi um caso muito importante, na verdade, muito importante não, muito emblemático, né? Porque a maior parte das pessoas das quais eu milito, construo a política de drogas no Brasil, nunca ficou sabendo do caso de Mário. E Mário foi o assassino de Mário foi julgado essa semana, foi condenado a 28 anos de cadeia, que para nós também representa um acalanto para o coração de Joelma, que é a mãe de Mário, que mobilizou durante 2 anos uma grande luta na sua favela, na sua quebrada, e que repercutiu no Nordeste inteiro, né, que teve apoio do Nordeste inteiro. Mas, além disso, essa prisão desse homem não representa também o projeto político de sociedade que a gente quer. Porque o projeto político de sociedade que a gente quer não são os presídios. Não são esses espaços, que são espaços, na verdade, onde a gente constrói o inimigo público, né? Porque o racismo constrói um inimigo público, né? Esse inimigo público, ele é negro, ele mora na favela, né? Ele anda de nylon, ele anda de boné, né? Ela é aquela mulher preta favelada. Então, esse inimigo público que foi criado pelo racismo é a pessoa, é o inimigo que está sendo encarcerado. E esses inimigos que estão sendo encarcerados são os meus irmãos, são as minhas irmãs, são os meus filhos, né? Eu sou mãe de um menino de 6 anos, um menino negro também, que daqui a alguns anos vai ser alvo desse processo todinho, né? Então, acho que é só indicar também que, assim, a presença das mulheres dentro do projeto político de política de drogas que a gente quer é um projeto que a gente tem muito acertado hoje com o que é que a gente quer, assim, onde a gente quer chegar, porque a gente acredita que mudar a política de drogas, sem garantir anistia para as pessoas que estão presas, sem garantir reparação às pessoas que foram, durante esses anos, dizimadas por essa guerra às drogas, né? Sem garantir às mulheres, inclusive, condições para que elas estejam fora, por exemplo, do sistema carcerário, mas com condições de sustentar suas famílias, né? Isso, para nós, é um projeto de política de drogas que a gente quer construir. Algumas pessoas têm dito em algumas mesas onde a gente vai que isso pode ser utópico, né? Somos nós, mulheres mesmos utópicas, que estamos construindo a revolução aí, inclusive há muitos anos, sendo acusada de loucas, sendo acusada, né, de irracionais, sendo acusada de não caber dentro desses espaços, mas somos nós que temos conduzido essa revolução. E aí o projeto político que a gente quer não é um projeto político punitivista, onde a gente vai prender todo mundo, né, onde a gente vai fazer com que todo mundo que erre, todo mundo que cometa qualquer tipo de erro diante do que foi construído aí como legislação, como moralidade, inclusive pelas pessoas brancas, que essa pessoa seja encarcerada, que essa pessoa seja ainda mais desumanizada nesse espaço que são as cadeias hoje no Brasil, né? Enfim, eu acho que a contribuição que eu queria trazer era muito de que a nossa presença e a presença das mulheres negras em todos os espaços, movem o mundo, né? E na política de drogas não é diferente. A gente vive aí esse contexto, que é um contexto que o fascismo vem avançando, mas a gente também não tem nenhuma intenção de recuar, certo? A gente vai estar sempre à frente, sempre conduzindo, e a memória do Mário vai estar presente com a gente, a força de Joelma está presente aqui hoje comigo, para eu estar sentada nessa mesa, né? E de todas as mães que resistem, porque, para mim, a figura política, inclusive, que é a figura revolucionária, nesse momento e nesse contexto que a gente vive hoje, é a figura das mulheres que são mães, né, das mulheres que parem as suas crias, que colocam suas crias no mundo, mas que também lutam para que esse espaço e para que esse modelo de sociedade seja diferente. Por isso que o feminismo, para nós, não é um projeto único ou um projeto só para as mulheres. É um projeto para que a gente possa mudar, de fato, as relações de poder e as relações nas quais a gente está inserida, que são relações de controle, né? Então, a gente quer um mundo mais antiproibicionista e mais feminista e mais preto. É isso. Obrigada.
Agradecer, Ingrid, pela fala, por esse histórico que você traz, né, da marcha da maconha, da presença das mulheres, como é que elas ressignificam essa luta, mas também da luta das mulheres no cuidado. E a história que você trouxe, né, também na luta, quando as mulheres têm seus companheiros ou filhos que são vítimas da violência do Estado e como que isso realmente move o mundo. E, de repente, no debate, a gente consegue conversar um pouco mais sobre como que uma nova política sobre drogas precisa pensar o país como um todo, sair desse eixo Rio-São Paulo, desse eixo Sudeste, e falar sobre outras vivências, ou suas especificidades, suas complexidades. Então, agradecer pela sua contribuição. Vou passar agora para a Natália. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o UOL pelo convite, inclusive parabenizar a produção de todo o festival, está muito bom, inclusive. Um dos melhores festivais que eu já vi em termos de organização, assim, que eu já participei. Enfim. Oi? Tinha até camarim. Não, mas, enfim, na organização, na forma que eu tenho visto. Bom, eu gosto de fazer esse diálogo com mulheres, até falando menos necessariamente sobre as coisas que eu pesquiso e etc., e acabando atravessando as minhas reflexões sobre política de drogas a partir das minhas trajetórias enquanto menina, enquanto essa jovem mulher que eu tenho me tornado. Eu sou socióloga de formação, mas não é por causa do que eu fui trabalhar que necessariamente eu atuo com política de drogas, ou comecei a refletir sobre as desigualdades sociais que eu percebo a partir da construção dessa política. Eu comecei a fazer uso de substâncias muito nova, né, desde os 13, 14 anos, sejam elas listas ou ilícitas, e é por isso que hoje eu tenho, inclusive, muita clareza da necessidade da gente ter uma política de prevenção muito responsável, a começar pelo álcool, né? A gente costuma dizer que ninguém faz uso de drogas, geralmente a primeira droga de contato é uma droga ilícita, geralmente é o álcool, e pouco se fala sobre como a indústria do álcool lucra, né, com as várias violências produzidas a partir disso, lucra com essa venda, e o quanto que o uso de álcool não é refletido. Quando a gente vai para outros países, a gente percebe o quanto que o brasileiro ele bebe muito mais, né? Assim, eu fico vindo às vezes para alguns eventos fora do Brasil e os brasileiros são os últimos a sair do bar. O brasileiro no open bar vai ficando. E aí eu pude perceber assim o quanto que essa cultura do uso de álcool ela está muito introjetada na nossa cultura. E o fato de morar numa periferia de São Paulo, na Zona Leste, e isso, né, gostava de ficar na rua com os meus amigos, tomando maconha, bebendo vinho, porque não tinha dinheiro para comprar cerveja. Isso foi me fazendo, desde muito cedo, passar muitos enquadros da polícia. E aí, desde muito cedo, eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha com a segurança pública. Porque, até então, eu ouvia falar mal de polícia, eu ouvia uma coisa ou outra, mas eu era uma adolescente e eu não tinha dimensão do quanto que os policiais eles poderiam ser assustadores para a gente, até a gente começar a tomar os primeiros enquadros, né? Fora a gente também começar a ser desacreditada por ser mulher e também ser usuária de droga, e ir percebendo o quanto que as pessoas elas nos olham um pouco diferente, sejam os meninos querendo, né, te dar mais substâncias e etc. Então, eu sempre tive uma coisa muito clara de não pegar carona com os outros, de não subir em moto quando eu estivesse bebendo, e, justamente, de dar um corre e nunca deixar, nunca ficar partilhando drogas, porque isso era, desde muito cedo, as pessoas me falavam que era meio perigoso, enfim, eu via nas revistas, nos jornais, então eu achava que isso poderia ser um perigo, mas isso não quer dizer que a gente não viu outras amigas se dar mal ou que eu mesma não tenha corrido o risco de me dar mal. Mas aí depois a vida segue, eu mudei do bairro que eu morava e fui fazer ciências sociais, e eu tive a sorte de, um período, eu fiquei no movimento social, fui do movimento estudantil, que aí é um outro contexto também, que envolve o uso de várias substâncias. Enfim, eu comecei a perceber o quanto que a maneira como eu usava as substâncias no meu contexto periférico, ele era um motivo para se esconder, ele era um motivo para não admitir e até ter vergonha. Enquanto outros contextos, classe média, por exemplo, isso podia ser aceito, podia ser usado de uma maneira mais refletida e segura.
né, quando eu começo a frequentar esses espaços da classe média, que vem da academia, eu começo a perceber como é possível fazer o uso de outra maneira, né, e até que, inclusive, as pessoas constroem identificação a partir do uso de substâncias. Né? Você fala, nossa, tem até um movimento antiproibicionista, olha que negócio legal, tem a marcha da maconha. Enfim. Bom, e aí, depois que eu saí um tempo do movimento estudantil, eu, enfim, começo a atuar de uma maneira profissional e política com política de drogas, né? Com isso que hoje o nosso campo chama de política de drogas. E aí, para mim, foi muito interessante, porque eu comecei a trabalhar numa ONG que atua no centro de São Paulo, no Centro de Convivência de Lei, que trabalha com redução de danos, em especial no território da Cracolândia, população em situação de rua, mas faz redução de danos trabalha com redução de danos em vários outros públicos. E eu achava interessante essa questão do cuidado e da ponta, enfim, dessas várias tecnologias para se refletir sobre como vai cuidar. Acho que a redução de danos, sobretudo, para além dela me trazer uma outra perspectiva de olhar para o outro, foi uma oportunidade de eu olhar para mim, olhar para os meus próprios usos e, sobretudo, entender que não existem soluções únicas para problemas complexos. Né, que a questão do crack, lá em São Paulo, né, como tem a cena da Cracolândia, vocês já devem ter ouvido falar, sempre quem atua com essa política é sempre abordado com alguma pergunta, mas qual que é o tratamento, qual que é a saída? E eu confesso que assim, até uns 2 anos que eu ficava no Edley, eu não entendia direito. Então, tá, mas aí como é que vai fazer? Porque não vai acabar essa proposta, demora um tempo para você mudar a chave. Porque a proposta é justamente de que a situação das pessoas que estão em uso muito abusivo de drogas, elas vêm de históricos muito complexos, então não tem como a gente oferecer uma resposta simples. E, muitas vezes, quando a gente é cobrado, seja pela mídia, seja por um gestor público, ele quer uma resposta muito simples. Então, você está me dizendo que a redução de danos é um outro tratamento, e, desse jeito, a gente vai fazer com que as pessoas parem de usar crack. Então, acho que esse foi o primeiro pensamento, e, para mim, foi muito importante na minha maneira de olhar para tudo que envolvia política de drogas. Mas o que muda a chave para mim foi quando eu fui trabalhar com jovens em medida socioeducativa, em meio aberto, e eu já estava há um tempo com essa questão da redução de danos, foi pelo Edley também, só que eu tinha um certo incômodo, porque eu não conseguia saber muito do que acontecia do outro lado, no outro campo, que é o que a gente chama do que acontece no sistema de justiça ou na questão da segurança pública. Por um período, e um período muito recente no Brasil, a Julita ela consegue até falar melhor disso, a discussão da política de drogas ela ficava localizada ou no campo do cuidado ou no campo do sistema de justiça e direitos humanos, e parecia que esses campos eles não se aproximavam, nem para construir práticas mais conjuntas, frentes com bandeiras maiores de luta. E isso, nos últimos 4, 5 anos no Brasil, eu tenho percebido acontecendo numa velocidade muito maior. E aí, quando eu fui atuar com esses jovens em medida socioeducativa, a gente ficou um ano, né, fazia o planejamento das atividades antes, e ficava pensando, nossa, agora a gente vai fazer uma mega oficina e a gente vai ter condições de mudar a realidade desses jovens, né? Aquela arrogância, né, de quem acha que não tem campo, de quem acha que vai chegar, que vai fazer essa coisa de ONG. E aí, é de ONG porque eu sou de ONG. Eu sei o quanto que é difícil ter ONG que está dentro de um território, né? E mesmo que fosse lá no território do centro, a realidade dos jovens do centro que estão em medida socioeducativa é diferente do jovem que está no território da Cracolândia. Tem nada a ver, né? Assim, são nos mesmos territórios, mas são outras realidades. E aí, o que me ficou de lição, sobretudo com isso, foi que a principal redução de danos que poderia acontecer na vida daqueles jovens que já tinham passado na Fundação Casa era não ter passado na Fundação Casa. Ou era eles não sofrerem tantos processos de violência na mão da polícia e de exclusões no próprio bairro por conta dessa política de drogas. De fato, existe uma prevenção a ser trabalhada. Eu acho que a prevenção ela deve vir desde a infância, inclusive a prevenção ajudando as crianças e adolescentes a fortalecer valores, a criar autoestima e fazer escolhas, e etc. E, de fato, tinham tecnologias que a gente podia trocar com aqueles jovens, que levassem a reflexão sobre o uso de substâncias, mas, no geral, a maior parte daqueles jovens, o problema não era o uso abusivo de droga. O problema daqueles jovens era
ter passado na Fundação Casa. E era isso que mudava a trajetória desses jovens. Eram as violências que eles sofreram nas mãos dos policiais que mudavam a trajetória daqueles jovens. E isso mudou a minha mobilização interna para atuar com política de drogas. Eu não queria mais só pensar o campo do cuidado, se o campo do cuidado não fosse capaz de pensar, inclusive, sobre os efeitos que essas outras opressões, né, que atravessam a vida das pessoas, sejam elas usuárias de drogas, sejam elas trabalhadoras ou não trabalhadoras do tráfico, a gente deveria expandir a nossa percepção sobre como cuidar, ou sobre como, inclusive, arrumar políticas para para diminuir a possibilidade desses danos continuarem acontecendo. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade, então, de ir para o ITTC, trabalhar com mulheres em mulheres presas, num projeto que chamava Gênero e Drogas. E, nesse meio período, assim, eu acabei fazendo várias coisas, além de me aprofundar muito sobre essa questão de violação de gênero no sistema de justiça. Eu acabei tendo a oportunidade de integrar a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e também fundar a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Porque, como eu estava dizendo, os encontros que eu tenho enquanto sujeito político e profissional dentro dessa caminhada, elas acabam trazendo encontros para mim também. Foi quanto mais eu entrava e percebia que a política de drogas no Brasil ela é uma política de guerra, foi mais nela que eu me entendi e me identifiquei como necessariamente uma mulher feminista, inclusive me identifiquei e vi a necessidade de, assim, me encontrei enquanto uma mulher negra, porque até então isso não estava tão claro para mim. Mas, à medida que eu sigo nessa caminhada, eu percebi a necessidade de que a gente aproximasse, interseccionasse vários outros temas que não ficassem só perdidos num conceito maior que fosse a questão da luta de classes, desigualdade social. A gente vai percebendo que tem outras matizes que atravessam essa discussão e que vai fazer com que a política de drogas aconteça de maneiras diferentes para mulheres diferentes, com vivências diferentes, localizadas em lugares diferentes na sociedade. Eu, claro, nunca fui uma mulher que estive, de fato, dentro de uma comunidade que corria o risco de ser assassinada, apesar de morar na periferia. A periferia de São Paulo, inclusive, acontece numa dinâmica muito diferente do que acontece nas periferias do Rio de Janeiro. Eu, provavelmente, não tenho... O meu filho tem menos possibilidade de ser assassinado pela mão da polícia, porque eu moro hoje num bairro do centro da cidade de São Paulo. Mas a minha mobilização para isso vem, sobretudo, da experiência que eu tive enquanto mulher. E perceber que existia essa diversidade, que não sou eu que não é a partir da minha vivência que a gente constrói a política de drogas que a gente deseja, mas a necessidade da gente colocar muitas lupas para olhar as várias opressões geradas para essas mulheres, para que a gente construa uma saída coletiva. Eu, hoje, enquanto mulher negra e a pessoa ativista que sou, eu não tenho como pensar uma política de drogas que não venha que não parta de um outro paradigma, que não é admitir que a guerra às drogas ela deve ser, aos poucos, desconstruída. Eu só posso pensar a construção de uma política de drogas que comece invertendo o paradigma, uma política de drogas que admita que nós estamos em guerra no Estado, de que nós precisamos passar por um processo de reconhecimento, né, e construção de um diálogo de paz, né, por vários setores da sociedade brasileira, para que a gente inicie imediatamente um processo de mudança de todos esses mecanismos de guerra, né? A gente construir comissões de pacificação, a gente construir um processo de anistiamento e indenizações, tanto na construção de políticas públicas, quanto nas indenizações das vítimas dessa guerra e dos seus familiares, e que a gente inicie um processo, de fato, de reforma do sistema de justiça, da política de drogas, das leis que a gente tem, e para que aí sim a gente consiga chegar numa lei. Diferente de claro que eu acompanho algumas propostas de mudanças de leis que acontecem sobre a política de drogas, mas eu acho que os caminhos para a gente chegar numa outra lei de drogas que seja capaz de frear o estado de guerra que a gente vive hoje, ela perpassaria um pouco por esses caminhos, por essa rodada de reconhecimento da guerra que a gente vive e a necessidade de a gente mudar esse paradigma. Porque eu não consigo
vislumbrar uma reforma simples da lei de drogas que vai ser capaz de modificar drasticamente o cenário que a gente vive hoje dessa chamada guerra às drogas. Os resultados da guerra às drogas, que, enfim, imagino que as pessoas desse auditório conhecem, tem a ver com um superencarceramento da população negra. O Brasil hoje é a terceira população carcerária do mundo. O Brasil mata 60 mil jovens por ano, e a maneira como esses jovens morrem está diretamente relacionada à autorização que se traz para a ação bélica da polícia nos territórios pobres. E o Brasil, hoje, ele tem um número de mulheres, mais de 70% das mulheres, 70%, enfim, presas por delitos relacionados a drogas, né? Eu vejo mulheres em situação de rua que não têm, inclusive, o direito de assumir a sua maternidade, que já logo na maternidade têm os seus filhos, são impedidas de ser mães, seus filhos encaminhados para a adoção. Então, se a gente ficasse aqui falando ou entrando em histórias tristes, a gente não terminaria até amanhã. Mas eu não consigo pensar, portanto, uma outra política que não freie isso imediatamente, para que assim a gente consiga ter um respiro e construir uma outra. De todos esses dados que eu falei, curiosamente, né, e eu acho que não é uma curiosidade, eu acho que não é um acaso, a gente tem uma superrepresentação da população negra em todas essas situações, sejam das mulheres em situação de rua, sejam das mulheres presas, dos homens presos e desses jovens e homens que morrem anualmente. Então, eu não acho que seja possível a gente, só a partir da mudança de uma lei, a gente encontrar mecanismos que interfiram diretamente nessa realidade. É um pouco isso que eu penso. Muito obrigada. Super rápido, 15 minutos. Agradecer a Natália, né, que vai contando a trajetória dela e vai passando por todos os campos da política de drogas, inicialmente como usuária, depois na parte do cuidado, depois na área de justiça criminal. Então, essa história também ela vai contando um pouco, né, dos diferentes nuances da política de drogas e das diferentes estratégias que uma mulher negra periférica encontra para fazer uma luta em relação à política de drogas. E acho que tanto você quanto a Ingrid trazem saídas que são muito coletivas, né? Construindo coletivos, trazendo novas perspectivas, novos olhares de pessoas que não estavam incluídas nesse debate. Então, agradecer o seu relato. De repente, a gente pode discutir mais isso na hora do debate. Vou passar para a Julita. Boa tarde a todas e a todos. Também queria agradecer muito a organização desse festival maravilhoso que, né, trouxe tanta gente para falar de tantos assuntos, mas de todos esses assuntos que fazem bem, né, às mulheres. Eu queria, né, assim como a Ingrid e a Natália, falar rapidamente sobre como eu cheguei a esse tema, né? Em 1983, quando muitos de vocês ainda não tinham nascido, eu fui trabalhar no sistema penitenciário. Eu tinha terminado meu mestrado em Sociologia, minha dissertação de mestrado é sobre a penitenciária de mulheres do Rio de Janeiro, Talavera Bruce, que depois se transformou no livro que se chama Cemitério dos Vivos. Não estou fazendo marketing, até porque esse livro não está mais disponível há muitos anos. Enfim, então, eu comecei lá atrás, em 83, trabalhando no sistema penitenciário, e, em 91, no segundo governo Brizola, eu me tornei diretora-geral do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, de 91 a 94. E depois, em 1999, eu fui ouvidora de polícia no Rio de Janeiro, durante um ano aproximadamente. Então, ao longo dessa longa trajetória profissional, trabalhando no sistema penitenciário e trabalhando com controle externo da polícia e trabalhando também com alternativas à pena de prisão, né, havia um tema que sempre cruzava o meu caminho, que era o tema das drogas ilícitas, né, das drogas tornadas ilícitas
por uma legislação, né, que nós não pedimos, mas que nos foi imposta, enfim, por... A Ingrid já mencionou, né, essa história, e então eu comecei realmente a pensar, bom, de que maneira, né, o que a gente pode realmente discutir, o que a gente pode levantar como possibilidade de avanço, né, quando a gente quer uma nova política penitenciária, quando a gente quer novas formas de se fazer segurança pública, quando a gente quer avançar, né, na segurança da população, na segurança de quem vive no asfalto, de quem vive na favela. Né? Quer dizer, como esse tema... Né, eu me dei conta, há cerca de, sei lá, uns 15 anos atrás, que realmente havia um tema que atravessava todos os outros, que era a questão da política de drogas. Né? Eu me convenci que, ou bem a gente conseguia avançar nessa área no Brasil, ou bem todas as outras áreas, né, iam ficar paralisada no debate, paralisada na ação. Né? Enfim, então, eu só queria colocar isso só para dizer a vocês, né, que esse meu desconforto com a discussão de políticas de segurança pública, de políticas penitenciárias, sem que se encare, né, com o rigor e dando a importância que deve ter a política de drogas, nós não vamos avançar. Né? Então, há cerca de 7, 8 anos, eu comecei a trabalhar diretamente com política de drogas. Eu sou uma das coordenadoras do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Lá, nós desenvolvemos uma série de projetos com caráter mais ativista, projetos com caráter mais acadêmico, mas sempre tentando desafiar essa lógica, desafiar o que sustenta a guerra às drogas. Né? Eu não sei se a maior parte das pessoas aqui mora no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Levanta a mão. A maioria. Né? Quem é do Rio de Janeiro tem alguma ideia de quantas pessoas a polícia já matou no Rio de Janeiro entre 1 de janeiro e 30 de outubro? Quantas pessoas a polícia matou de 1 de janeiro a 30 de outubro? Alguém sabe? Tem uma ideia aproximada? 1.308. 1.308 pessoas foram mortas pela polícia no Rio de Janeiro entre 1º de janeiro e 30 de outubro. Se esse número não é um escândalo, me digam o que é. Quando eu falo fora do Brasil, quando eu falo sobre segurança pública, criminalidade, violência no Brasil, e eu tenho um slide lá que eu mostro os números de pessoas mortas pela polícia no Brasil, tem sempre alguém na plateia que diz assim, olha, deve ter um erro no teu slide aí. As pessoas acham que eu botei um a menos, quando eu... Né, houve anos em que a polícia no Rio de Janeiro tinha matado 1.300, 1.400 pessoas, tinha sempre alguém na plateia que dizia assim, olha, deve ter um aí que você botou, que está fora do lugar. Porque ninguém consegue conceber, fora do Brasil, as pessoas não conseguem, nem nos Estados Unidos, que tem uma polícia violentíssima, né? A polícia nos Estados Unidos, né, que tem um número de policiais muito maior do que o Brasil. Os Estados Unidos têm 19 mil forças policiais, entre forças de condado, de município, de cidade, de estado e forças federais. São 19 mil diferentes forças policiais com milhares e milhares de policiais em ação. Né? Todas as forças policiais nos Estados Unidos matam cerca de 350 pessoas por ano.
350 pessoas por ano. Todas as forças policiais nos Estados Unidos. E nós convivemos com o fato de que só no Rio de Janeiro a polícia já matou 1.308. E ninguém se emociona com isso, ninguém fica indignado. Eu fico profundamente indignada. E fico mais indignada ainda com a falta de indignação das pessoas. O morador dessa cidade, né, precisa começar a se indignar. E eu acho que o morador da favela precisa ir para a rua e botar fogo nessa cidade. No último episódio na Maré, a polícia entrou na Maré de madrugada, o que é proibido entrar. A polícia entrou 1h da manhã na Maré, a polícia matou 5 pessoas, 2 dessas pessoas, moradores, colocaram no carrinho de mão, levaram, quando amanheceu, para a Avenida Brasil, fecharam a Avenida Brasil. A favela tinha que fazer isso todo dia. Todo dia que a polícia entrar e matar alguém, a favela tem que ir para a rua. Porque isso só vai mudar quando a gente realmente começar a se indignar para valer. Não é possível que a gente continue a conviver com isso. E, essa situação, né, absolutamente dramática, provoca mortes do outro lado também. Só de 1º de janeiro a 30 de outubro, morreram 116 policiais. Então, são jovens negros pobres matando outros jovens negros pobres. Essa que é a verdade. Alguns estão com uniforme de policial militar, outros estão com uma bermuda, com uma sandália havaiana e um boné. Por alguma circunstância nas suas histórias de vida, um acabou como policial militar e o outro foi para o tráfico. Então, sabe, o resultado de tudo isso, não é? Dessa política de drogas infame, não é? É essa política de guerra às drogas que sustenta, não é, esta polícia assassina que entra nas favelas para matar. O que justifica essas mortes é essa política de drogas. Não é? E, não é, alguém falou, toca fogo no Leblon, tem que tocar fogo na cidade toda. Não é? Agora, no Leblon, qualquer um, neste momento, pode pegar um telefone, pedir a droga que quiser, que vai ser entregue na sua porta, e quem vai entregar essa droga na sua porta não vai ter um fuzil apontado para a cabeça. Né? É essa política de drogas que, como a Natália e a Ingrid falaram, que leva milhares de jovens negros, pobres, que não têm advogado, para as cadeias. Porque a gente sabe que quem tem bom advogado não fica preso. Alguns aí, uma meia dúzia, acaba preso porque o sistema tem que mostrar, não é, que é justo, que está fazendo justiça, não é, que não está fazendo diferença entre ricos e pobres. Não é? Lê do engano, quem fica na cadeia é o pobre, é o negro, é quem não tem advogado. Porque a Defensoria Pública nesse país, por mais que se aplique, enfim, tente realmente cumprir seu dever constitucional, eles são poucos, essa que é a verdade. Em alguns estados, até mais dedicados do que o outro, felizmente, no Rio de Janeiro, hoje, a Defensoria Pública é uma Defensoria Pública comprometida com a legalidade. Mas a verdade é que nós temos 700 mil presos no Brasil, como a Ingrid e a Natália já falaram,
nós temos a terceira maior população prisional no mundo hoje, 1/4 desses presos estão presos por tráfico de drogas. No caso das mulheres, 67% das mulheres estão presas por tráfico de drogas. E mais, nós fizemos uma pesquisa aqui no Rio e nós provamos que entre os presos provisórios acusados de tráfico de drogas, os presos provisórios acusados de tráfico, ficam, em média, 7 meses esperando para ser julgados. 7 meses mofando na cadeia porque são pobres e são negros e não têm advogado. Então, ficam 7 meses, em média, esperando comparecer diante do juiz. Pois, quando comparecem diante do juiz, apenas 45% recebem uma pena de prisão. Ou seja, a maioria mofa na cadeia por 7 meses e acaba inocentado pela justiça. Quer dizer, se isso não é um escândalo, sabe, eu também não sei o que é um escândalo. Agora, é evidente, que esses números são acobertados. Não é? Embora no Rio de Janeiro a Defensoria Pública atualmente, seja uma Defensoria Pública que eu respeito, comprometida realmente com a legalidade, o Ministério Público, nesse Estado, assim como no Brasil, de uma maneira geral, não cumpre seu dever constitucional de controle externo da polícia. A Constituição é muito clara. A Constituição diz que quem, legalmente tem o dever de fazer o controle externo da polícia é o Ministério Público. Se o Ministério Público assumisse seu dever constitucional, a polícia no Rio de Janeiro não tinha matado, até hoje, 1.300 pessoas esse ano. Então, isso é outra coisa que a gente precisa exigir. A gente precisa exigir que o Ministério Público realmente faça o controle externo da polícia. E eu quero encerrar com uma foto. Será que a gente vai conseguir a foto? Pessoal aí? Vamos? O Ministério Público precisa cumprir seu papel de controle externo da polícia e o Ministério Público precisa nos ajudar a saber quem matou Marielle Franco. Obrigada. Agradecer a Julita pela contribuição. A Julita tem dessas coisas que ela faz com que a gente nunca deixe de se indignar, né? Sempre apontando que, por mais que nos noticiários estejam passando sempre as mesmas coisas, a gente não pode naturalizar o que está acontecendo. E aí, acabar com essa homenagem a Marielle é sempre muito forte. Obrigada, Julita. Agora, a gente vai abrir para algumas perguntas. Estão passando ali, na verdade, não sou eu que vou, elas vão passar com o microfone. Então, sinalizem. Boa tarde. Meu nome é Maria Letícia. Acho que a participação de vocês aqui foi muito grandiosa para o entendimento desse assunto que é tão grave no país. Eu queria fazer uma pergunta para a Ingrid, que tem um trabalho tão profundo, tão envolvente, perigoso até. E eu peço desculpas se eu vou fazer uma pergunta, talvez, assim, um pouco mais pessoal do que profissional, mas você começou a sua apresentação de uma forma que me impactou. Você disse, eu sou usuária de drogas. E isso foi assim, eu levei um susto, né? Porque, geralmente, eu fui, você disse, eu sou. Depois, lá para as tantas, você disse que tem um filho de 6 anos de idade. Como é que você lida com essas duas coisas? Eu queria saber se você se preocupa com o seu filho e a questão das drogas, já que você é usuária,
E não parece que essa questão das drogas afete a sua vida, porque você está aí, uma pessoa eloquente, ativa, mas você se colocou como usuária de drogas. Como é lidar com isso e a maternidade? Por favor, se você não quiser responder, ok, mas essa é a questão que eu coloco. Obrigada. Vamos fazer por bloco, né? Vai pegar mais 2 perguntas. Ingrid, quando você começou a usar droga? Meu nome é Luiz de Oliveira. Oi, boa tarde, meu nome é Daniela. Não é uma pergunta, é um comentário. Esse final com a foto de Marielle e a homenagem me tocou muito, porque eu sou de família militar, quase toda a minha família votou no Bolsonaro, eles são a favor da intervenção militar, eles acham que está sendo ótimo essas pessoas serem mortas desde o início do ano, porque eles acham que é todo mundo bandido, vagabundo. E tem gente, inclusive dentro, e era uma informação que eu queria passar para vocês, porque provavelmente vocês vão ficar chocados com isso, tem gente, inclusive, dentro da polícia e das Forças Armadas, inventando fake news, que a minha mãe, inclusive, acredita, de que quem matou Marielle foi Marcelo Freixo. É para rir mesmo, porque não tem como. Não tem como achar que... né? Então, assim, para vocês verem como que até as pessoas próximas e que não estão ali vendo o que está acontecendo de fato, vendo essas pessoas morrerem, mas que têm algum parentesco ou alguma convivência com alguém que é dessa parte dessas pessoas que estão executando essas mortes, estão sendo manipuladas por essas pessoas também. Enquanto a gente tem essa missão de tentar esclarecer todo mundo, até quem parece que é o nosso inimigo, porque a gente precisa se unir para vencer essa batalha. É isso. Obrigada. Eu quero falar em cima da sua fala. Como é seu nome? Julita. Eu sou uma pessoa criada em favela. Eu fui criada na Cruzada São Sebastião, divisa de Ipanema com Leblon, e morei 15 anos na Rocinha. E faço, há 30 anos, trabalho com mulheres de favela. E a comunidade de favela é a comunidade mais contida desse país pelo Estado Armado brasileiro. Você diz que as pessoas, sempre quando morre uma pessoa, tinha que ir para alguma avenida, né, no caso, a Avenida Brasil, fazer aquele ato que fez. Mas, toda vez que se tenta fazer uma passeata de favela, diz que foi os traficantes que mandaram fazer. Não tem uma passeata que não seja os traficantes que mandou fazer. E outra coisa, a população da favela toda não se mobiliza porque dividiram a favela em bandidos e trabalhadores. Os trabalhadores não querem ser confundidos com os bandidos. Os trabalhadores não vão descer para ir para... Quem desce é o jovem revoltado, as mulheres que fazem trabalho social. Aí vai para lá, porque você vê os jovens tudo lá brigando, aí passa todo mundo como traficante também. E todo mundo recebe bala também. Então, tem essa questão. E hoje tem uma coisa ainda que é pior, que é a indução da Bíblia, o livro A Bíblia, como é que se diz? As igrejas evangélicas se proliferaram na comunidade. Então, dentro da Bíblia, no Novo Testamento ou no Velho Testamento, que eu agora estou lendo a Bíblia, leiam a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Tem gente que fala assim, livro chato, vou ler. Não, tem que ler a Bíblia para ver o pensamento
dessas pessoas hoje, porque é um pensamento que está avançando. E quem não lê a Bíblia vai ficar para trás na reflexão. Nós somos obrigados. Tem coisa que a gente estuda que não gosta. Se não gosta de ler a Bíblia, passa a ler a Bíblia para poder fazer essa reflexão melhor. Porque tem muita gente lutando, brigando contra o Evangelho que nunca leu a Bíblia, não sabe por que aquelas pessoas semi-analfabetas, que não tiveram direito a nada, mas a igreja evangélica está lá dentro, fazendo elas pensar daquele jeito, com uma interpretação errada. E isso também tem influência nessa questão das drogas, porque e também teve influência também com a questão da eleição desse país, porque tem uma parte da Bíblia que diz, eu não decoro versículos, essas coisas não, eu decoro só o pensamento que eles têm lá. Tem uma parte, porque eu não consigo, já estou com 65 anos. Tem uma parte da Bíblia que diz que tempos difíceis virão. Então, com essa questão aí da eleição, o pessoal falava, não, nós temos que orar pelo Bolsonaro. Eu falo o nome dele. Teve gente aqui que não quis falar o nome dele, não. Eu falo. Não estou fazendo campanha para ele, não, mas eu falo o nome dele. Temos que orar pelo Bolsonaro para ele fazer um bom governo, porque só oração. E Jesus falou, nós vamos passar, tudo interpretação mal feita, interpretação. Eu gosto dos evangelhos, mas eu leio, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus que eles estão colocando na cabeça da comunidade dos favelados. Entendeu? Que é um Deus opressor, um Deus que castiga, um Deus que mata. E outra coisa, esse negócio do Segundo Testamento já era, agora é o Novo Testamento, mas os tendenciosos, as pessoas maldosas, que querem induzir e que querem interferir na decisão dessas pessoas, eles usam o Primeiro Testamento. Porque no Primeiro Testamento tem muita guerra, Deus castiga muito, é muita porrada, muita coisa. Então, eles fazem isso. E esses pastores que conseguiram subir na comunidade para a periferia são doutorados, mestrados, administração, direito, por isso que eles estão conseguindo ir para o parlamento. Administração, direito, psicologia, eles estudam muito. E as mulheres deles, que são as primeiras damas da igreja, também, entendeu? Então, pouquíssimas pessoas são bem intencionadas e fazem a interpretação que se tem que fazer da Bíblia. A Bíblia é um livro de interpretação. Você chega lá na frente e você fala o que quer, entendeu? Quando eles me dão oportunidade, eu vou lá para frente e falo que Deus é amor. Se Deus é amor, não pode ter nada ali se não for fora do amor. Entendeu? Se eu falar alguma coisa fora do amor, Deus não é mais amor. Então, a questão do favelado, ela é muito profunda, ela passa pela religião hoje também, entendeu? E nós não podemos esquecer, a população mais contida pelo militarismo brasileiro. Tem só 15 minutos, eu acho que vai ser as perguntas. Aqui a gente tem 15 minutos para vocês responderem as perguntas. A gente pode fazer, então, mais 2 perguntas, mas rapidinho, para elas poderem ter tempo de responder? Oi, gente, boa tarde. Eu queria agradecer a mesa, muito rica, assim, intensos aprendizados. E queria agradecer também pelas 3 terem colocado a questão do encarceramento, né? Porque falar em política de drogas
é inevitável a gente falar em encarceramento, e a gente está no momento não só de pensar novas políticas de drogas, mas pensar as possibilidades, né, e como concretizar práticas de desencarceramento para construir essa sociedade de que a gente sonha e que a gente batalha para que exista. E aí eu acho que existe tanto a questão de disputar narrativas sobre o uso e o mercado das drogas, disputar narrativas sobre dispositivos punitivos, né, e a pertinência ou não da existência desses dispositivos, a eficácia ou não deles, mas também disputar o plano das moralidades, né, que está o tempo todo, né, orientando o modo como as pessoas, o debate sobre esses temas, e que criam entraves para a gente avançar em muitas dessas pautas, né? E aí eu acho que a questão da religiosidade é uma questão fundamental, porque assim como tem um trabalho muito intenso, principalmente dos neopentecostais, dentro das comunidades, das periferias, tem dentro do sistema penitenciário, né? E eles conversam, né? Esse trabalho se conversa. Assim como o sistema prisional, você só entende, né, a partir da questão da política de drogas, você também só entende a política de drogas a partir do modo como isso inflama o sistema prisional e como isso está dentro de todo um projeto de Estado, né, de gestão de populações indesejadas, que passa por uma série de coisas. Eu queria muito que vocês falassem um pouco mais sobre essas iniciativas, né, Ingrid, sobre a iniciativa lá de vocês no Pernambuco com redução de danos, que Natália falasse um pouco mais também sobre isso em São Paulo, e Julita também, sobre o trabalho que vem sendo feito lá na Maré, para a gente conhecer um pouco mais dessas iniciativas, que é importante que as pessoas saibam que tem coisas que estão sendo feitas, são iniciativas importantes, que elas precisam ser multiplicadas, e que as mulheres estão na linha de frente, tanto quando se trata de encarcerá-las, né, em 10 anos foram mais de 650% do aumento da população carcerária feminina, e como elas estão na linha de frente também dessa luta, que afeta diretamente elas como mães, como usuárias de drogas, como trabalhadoras, e também como aquelas que estão sendo encarceradas. Acho que a gente vai ter que ir para as respostas, porque a gente tem até 3h30, né? Então, eu vou passar para as meninas para responderem. Umas 2 perguntas? É porque a gente tem 15 minutos depois. Então, vamos tentar focar na pergunta. Tá. Ih, tem muita gente. Oi, boa tarde. Eu também sou mãe, também sou usuária de drogas, e uma coisa que me impactou muito foi quando eu estava grávida, eu vi que a classificação do SUS em relação às gestantes, que eles classificam as gestantes moradoras de favelas como risco social. Eu também moro em comunidade do subúrbio do Rio, e as usuárias de substâncias como gestantes de alto risco. Eu queria saber de vocês, com o avanço do fascismo, desse discurso moralizante, como que, contra a legalização das drogas, e de que forma que a gente pode atuar de uma forma estratégica para que as políticas de drogas possam promover mais assistência às mulheres. Oi, gente, desculpa. É porque realmente a gente tem um outro debate aí também depois e tal. Vou tentar ser rápida, tá certo. Então, primeiro, companheira aí em cima, muito obrigada, viu, pela pergunta. Muito obrigada mesmo. Especialmente porque chegar nos espaços, estar aqui nesse espaço hoje, conversando com vocês, segurar esse microfone aqui, é um grande privilégio, né? Para mim, uma mulher que veio de onde eu vim, né, que, inclusive, tem uma família que não dialoga com absolutamente nada do que eu pauto, do que eu me organizo. Né? Eu tenho uma mãe, tenho 2 irmãs, a minha família é uma família matriarcal, né, de mulheres. O meu menino foi o primeiro menino que nasceu aí para a gente poder também doutrinar ele, organizar ele no feminismo. Mas a minha família é uma família de mulheres, é uma família que cresceu dentro das periferias lá da região metropolitana do Recife e que, sem dúvida nenhuma, se colocar nos espaços como usuária de drogas foi, para mim, durante muito tempo, um grande problema.
né? Porque quando eu comecei aqui discutindo com vocês sobre como é que a trajetória das mulheres ocupa a política de drogas, é importante também que eu registre que a trajetória das mulheres usuárias de drogas dentro do movimento feminista também foi uma trajetória muito difícil de acontecer. Então, me reconhecer enquanto usuária de drogas hoje, dentro de um espaço como esse, para mim também é uma posição de muito privilégio, óbvio, eu sou militante da política antiproibicionista há mais de 11 anos, né? Estou aí atuando, construindo, formulando, então, óbvio que eu já ocupo um lugar de privilégio dentro dessa trajetória, né? Mas estar aqui hoje e fazer esse referenciamento de ser uma pessoa usuária de drogas e ter eloquência para falar, né? E de trazer aqui contribuições que podem ser importantes para as pessoas que estão aqui, é demarcar também uma trajetória histórica e política que foi construída, e aí, como eu falei, do inimigo social que é criado, né, a partir de um espectro, a partir de um território, a partir de uma subjetividade. Então, é importante a gente dizer isso, porque, assim, ainda hoje, um dia desse, semana passada, eu estava numa reunião do movimento feminista, acostei um baseado, que a reunião estava pegando fogo, a reunião da avaliação, negócio do Bolsonaro, aquela confusão, a mulher gritando, não, porque vai embora, e aí eu fui, meu irmão, vou fumar um baseado, que eu não aguento isso, não. Aí saí da sala, fumei meu baseado, voltei. Quando eu voltei, a primeira coisa que a companheira falou, quando eu fiz intervenção, foi: você não está entendendo nada do que está acontecendo na plenária. Eu falei: gente, mulher, eu estava ouvindo ali fora, eu estava na porta, estava fumando um baseado, mas eu estava ouvindo. Não é porque eu fumei um baseado que eu não estou conseguindo entender qual é a conjuntura da reunião. Né? Então, isso acontece dentro dos nossos espaços de construção, que dirá nos outros espaços, né, onde a gente ainda tem muito a disputar do que é ser uma pessoa usuária de drogas e do que é ser uma pessoa usuária de drogas que é mãe. E aí fazer esse recorte, porque é importante que a companheira trouxe aqui, queria saber o nome da companheira, rapaz. A companheira que veio aqui deu uma fechação, pá, ai, maravilhosa. Como é que é seu nome, maravilhosa? Diga seu nome. Joana Angélica, maravilhosa. Havia uma rede lá da Bahia, diz que se a gente não disser nosso nome e nosso sobrenome, o racismo vem dar sobrenome para a gente. Não é não? Então, maravilhosa. Acho que é importante você trazer isso, de a gente poder pensar a Bíblia, discutir a Bíblia, mas não por essa perspectiva, não sei se a gente precisa ler toda a Bíblia, mas talvez pensar nesse momento político que a gente vive, do que foram essas eleições e quais foram as armas utilizadas nessas eleições para disputar uma galera, inclusive uma galera da minha família, tá ligado? Sobre o que era o projeto político que Bolsonaro representava, que era um projeto político que ele defendia como sendo um projeto político de preservação da família, mas de um modelo de família. Não é do modelo da família da mulher preta que degenera a criança dentro do útero, né? É o modelo da família branca, da família cis, da família lá da classe média, né? Esse é o modelo de família que o Bolsonaro defende. E aí foi com essa disputa de modelo de família, de modelo de valores e de moralidade que Bolsonaro ganhou essa eleição também. Porque durante um tempo também, disputar o que é ser o termo usuário de drogas, disputar o que é ser uma mãe antiproibicionista nesse contexto, a gente fez essa disputa para dentro de nós. A gente fez essa disputa dentro dos nossos espaços. E a gente fez pouco essa disputa para fora dos nossos espaços. Né? E aí acho que é importante a gente pensar nisso, porque a gente tem um grande desafio agora nesses 4 anos, que é como é que a gente vai disputar as narrativas que foram disputadas nessas eleições e que foram disputadas a partir de debates e de espaços que a gente deixou de dialogar, que a gente deixou de fazer. Né? E aí acho que é importante o que a companheira trouxe, porque a Julita estava falando aqui das mortes no Rio, né? Aí, não sei quantas pessoas eu estava pensando, menina, no Recife esse ano, até agora, já morreram 2.100. Aí eu fiquei pensando, é triste, né? A gente fica num negócio da disputa, quem é que morreu mais? Quem morreu mais no teu estado? Porque no meu estado morreu tantos, né? Que é também uma perspectiva da necropolítica que o Akambebe traz para a gente, que é um grande filósofo moçambicano incrível. A gente precisa ler as pessoas negras, a gente precisa ler os intelectuais e as intelectuais negras, porque essas pessoas não estão falando só sobre política de drogas. Quando eu pego aqui o livro da Ângela, ou quando eu pego aqui o livro da Bel, e aí isso é uma metodologia que quem me ensinou também foi a Vilma Reis, que é trazer para o espaço onde a gente está fazendo debate o que é que constrói a nossa narrativa de política. Né? Essas pessoas aqui não estão falando só política de drogas. O livro da Bel aqui diz que o feminismo é para todo mundo. Mas aqui dentro a gente acha um bocado de narrativa e justificativa sobre o porquê que a política de drogas é a política de controle do povo preto.
Né? E aí, quando eu digo isso, é porque a gente o tempo todo tem disputado as nossas narrativas a partir de um espaço de fala. E a gente precisa pensar que espaço de fala é esse que a gente está inserido. Esse ano aconteceu no Ibura um massacre. Vários policiais chegaram lá, mataram várias pessoas, ninguém falava nada, a TV não falava, a polícia não falava, a gente ia lá no Ministério Público, ninguém falava, a Defensoria Pública, ninguém falava. Aí a gente fez uma nota, botou na internet, 23 mil compartilhamentos, não sei quanto, aquela confusão. Aí a polícia ligou para mim. Falei, não, Ingrid, eu queria saber onde foi que você pegou essas informações para a gente poder verificar. Né? Eu falei, não estou entendendo, você está ligando para mim, é isso? Você é policial, você está ligando para o meu telefone para pegar uma informação. Você pode mandar um ofício lá para a minha casa, eu vou na delegacia e esclareço o que vocês quiserem que eu esclareça. Né? Mas a polícia ligou para mim. E aí teve um bocado de gente na cidade que fez, não, vamos fazer um ato hoje no Ibura. Agora a gente tem que fazer um ato no Ibura. Tem que chamar todo mundo dos movimentos sociais e ir para o Ibura. E aí as companheiras que estavam no Ibura, que teve as casas invadidas lá, e fez, vão tomar no cu vocês tudinho, porque é o rosto da gente que vai ficar aqui na favela depois que vocês forem-se embora, com o ato de vocês. Né? E aí eu fico pensando, quais são as nossas narrativas de construção desse processo? Porque nós também precisamos colocar os nossos privilégios à disposição. Esse espaço que eu ocupo aqui é um espaço de privilégio. É um espaço que eu venho aqui, e é importante dizer que a companheira fala ali da minha trajetória pessoal e tal, mas eu não venho aqui representar uma trajetória pessoal. Eu venho representar aqui a luta de várias mulheres que estão na rua e que estão na frente, no fronte da guerra. As companheiras da Bahia, que grávida foi arrastada pela polícia, saca? As companheiras que têm os filhos que é morto. Aqui, ó, as mães de maio, do encontro do desencarceramento que a gente participou agora esse final de semana, né? Então, assim, nossas narrativas, elas estão misturadas, elas estão construídas, e a gente precisa entender quais são os nossos lugares, de onde a gente fala, o que é que a gente pode contribuir a partir do lugar onde a gente está inserido. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, é para vocês, mas é para mim também. A Grada Quilomba, que é uma companheira maravilhosa lá de Portugal, escreveu um texto que é A Máscara do Silêncio. E nesse texto ela diz que a gente não é obrigada a fazer perguntas que tenham respostas, mas que a gente é obrigada a fazer perguntas para descolonizar tudo isso aí que foi construído para a gente como cultura de sociabilidade. Né? Então eu vou me questionar o tempo inteiro, qual é a minha contribuição hoje? Né? Hoje eu sou uma mulher que eu crio meu menino sozinho, mas eu tenho um bom emprego, eu moro numa casa de aluguel, mas eu moro bem, né? O meu filho estuda num colégio particular. Eu, hoje, qual é a minha contribuição para esse processo? Né? A minha contribuição, o meu lugar de fala, o que é que eu quero trazer para cá? Né? O que é que a minha contribuição fortalece a luta das pessoas que estão nesses espaços onde a vida não vale nada, gente. Né? A Judith Butler, ela cita Platão dizendo que o luto, ele é uma ferramenta muito potente. Ele é uma ferramenta que pode ir às ruas e que pode mobilizar a sociedade a pensar e a se indignar e a questionar. Mas a gente sabe que isso não é tão verdade. Porque o luto na favela, por exemplo, ele não é respeitado. Uma criança morre hoje e amanhã a polícia vai lá e mata outra. E não respeita nem o luto daquela mãe que estava ali. O corpo de uma criança estirado lá na rua não vale tanto quanto o corpo de uma criança branca estirado aqui no Leblon ou lá em Boa Viagem. Né? Então, a nossa comoção ela também é seletiva. A nossa comoção também é do lugar onde a gente está inserido, do lugar de onde a gente fala. Né? Porque é isso que acontece, as pessoas se indignam com o menino que morreu lá na Síria e que estava na beira da praia, mas as pessoas não se indignam com as crianças que morrem aqui no nosso país o tempo todo. Né? E aí é importante também dizer que o nosso povo favelado, foi roubado também o direito de indignação dessas pessoas. É difícil ser ativista quando você tem que acordar de 5 da manhã, levar seu menino lá na creche, quando tem creche. Leva seu menino na creche ou na casa da amiga ou na casa do parente. Aí você vai para o trabalho, aí você tem um chefe que é um abusador, filho da puta, tá ligado? Aí você passa 8, 9, 10 horas no trabalho. Aí você, às vezes, ainda ousa fazer uma faculdade. Só que você faz pelo ProUni. Aí, quando você chega lá na faculdade, é um bocado de trabalhador, tá ligado? E uns trabalhador, tudo fascista. Sabe? Uns trabalhador que defendem umas perspectivas que estão totalmente afastadas com a vida deles. Né? Mas essa mulher vai lá e faz a faculdade e chega em casa às 10 horas da noite. Aí pega um menino, faz o almoço, faz o café. Não sei, quem é que vai ser ativista com a vida dessa? Eu não era ativista quando eu trabalhava no shopping. Eu não era ativista quando eu tinha que ir para o shopping de manhã, deixar meu menino com a minha sogra, chegar de noite. Eu lá queria saber de ativismo, eu queria saber de dormir.
Eu queria saber beber uma cerveja também no tempo que eu estava livre, né? E aí eu fico pensando assim, quais são também as nossas contribuições nos nossos espaços de privilégio para que as pessoas possam fazer essa luta. Porque fazer essa luta não é fácil. Se instrumentalizar para essa luta não é fácil. Pegar esse microfone aqui, inclusive, falar com vocês agora, não é fácil. Eu estava aqui tendo uma crise de ansiedade agora há pouco. Respirando fundo, assim, tentando... Ai, meu Deus do céu, não vou me passar aqui, né? Não vou me passar aqui, não pode. Mas é isso que acontece, né? É isso que acontece quando a gente vem para cá falar na frente das pessoas, quando a gente vem construir conhecimento, quando a gente, inclusive, historicamente foi dito que a gente não é preparada, a gente não é criada, a gente não é feita para isso, né? E aí eu queria só finalizar dizendo que a gente, durante muito tempo, debateu uma perspectiva de democracia que era uma perspectiva a partir de políticas públicas, da construção de um modelo, né, de democracia representativa, e ainda acho que a gente precisa pensar tudo isso. Em 2020, eu vou ser candidata a vereadora na cidade do Recife, vou ser eleita, ver se vai ser babado lá. Antiproibicionista, dogada, vai ser fraco não. Mas eu quero que essa construção ela aconteça durante esses 2 anos, mas ela aconteça para além disso. Sabe? Porque eu também quero pensar qual é a democracia que eu quero construir. Porque essa democracia que a gente construiu aqui hoje, por exemplo, nunca existiu na favela, gente. Lá na favela, ninguém nunca soube o que é democracia. Né? Ninguém nunca soube o que é você ter direito, você ter a lei respeitada. Ninguém nunca soube. Saca? E aí, por que a legislação agora vai mudar se a gente construir outro modelo de democracia burguesa? Né? A gente quer construir um modelo de democracia que é um modelo feminista, que é um modelo onde a gente vai construir o autocuidado como perspectiva política, né? Onde a gente vai construir as narrativas e subjetividades dos saberes, a partir também das nossas perspectivas, dos nossos lugares de fala, e respeitando um ao outro também. Porque cada um de nós tem uma contribuição para dar nessa trajetória de luta. Antes de mim vieram várias mulheres. Julita é só uma delas, né? A gente sabe que teve muitas outras. Eu podia ficar aqui citando Sema, Luciana, né? Amélia, lá companheira de Campina Grande, Edna, Melissa, várias mulheres que vieram antes de mim, que organizaram marcha, que produziram conhecimento, que foram, né, aí, diretoras das políticas e tal. E eu preciso respeitar essa trajetória, mas também preciso entender qual é a contribuição que eu tenho para dar agora. E a contribuição que eu tenho para dar agora é que a gente vai entrar nos espaços e a gente vai ocupar. E se as pessoas tiverem que se levantar para isso, queridas, vão ter que se levantar mesmo. E a gente vai sentar no lugar mesmo. E se não couber todo mundo junto, vai ter que caber a mulher preta primeiro. É isso. Só com a organização, quanto tempo que a gente tem para poder dividir? As meninas sabem quanto tempo? Então, eu vou passando aqui, tem tempo. Então, tá. É que, enfim, é sempre difícil, né, fazer esses fechamentos. Eu queria trazer aqui uma questão sobre maternidade e uso de drogas, porque eu também sou mãe, e compartilho da sua dúvida. Realmente, quando eu fiquei grávida, a única orientação que se tem é não faça nenhum uso de nenhuma substância, que é a mesma orientação em prevenção que a gente dá para os jovens, dizendo, subestimando a capacidade dos jovens de viver experiências e falando que e continua fazendo uma prevenção que não pensa estratégias de experimentações, construa uma rede segura, e a gente só diz para o jovem, não faça. E nessa prevenção burra, que de fato não previne, né, a gente continua tendo muitas pessoas fazendo uso de substâncias sem nenhuma orientação, e aí sim podem se dar muito mal, né? Principalmente sem uma rede de apoio segura, sem acesso à saúde mental, sem acesso a outras terapias e sem acesso à informação e até uma droga de substância, uma substância de qualidade, é muito possível que as pessoas se deem mal. Eu também faço uso de drogas, né? Não é uma coisa do que eu fiz ou deixei de fazer, diversas, lícitas e ilícitas, em momentos diferentes da vida. E eu acho que, em me entender, tinha esse conflito moral, né, sobre maternidade e uso de substâncias. E eu acho que isso carrega tudo que vem de opressão quando a mulher ela acaba fazendo a opção de ser mãe, né, que é uma mudança de comportamento, uma cobrança de postura que eu não... Inclusive, fui mãe jovem, com 25 anos, que eu não via
não conseguia me caber dentro. Né? Era o relacionamento fechado que eu não queria ter, era o casamento Doriana que eu não queria manter, né? Esse casamento classe média, ainda que pudesse viver. Era a mãe que só se cobra para viver em função do filho. Porque, antes de ser mãe, eu sou, sobretudo, uma feminista. E o princípio das feministas é que elas só se realizam conseguindo fazer realizações nos espaços públicos. Então, para mim, ser mãe foi uma coisa que me trouxe muito conflito. Porque eu falava, eu nunca vou ser uma mãe que eu vou dar conta. Porque eu não estou feliz de estar aqui 24 horas amamentando. Porque eu não quero levar a amamentação prolongada até 2, 3, 4 anos de idade. Porque eu quero autonomia. Autonomia, para mim, é um princípio. Eu trabalhei muito para conseguir conquistar a minha autonomia. Minha mãe, né, ela se fudeu demais para trabalhar, né, sendo uma mulher que começou a ser empregada doméstica com 13 anos de idade, etc. Trabalhou para caramba e não fez o ensino superior para garantir que eu pudesse fazer o ensino superior. Não me permitiu ser uma mãe que gostaria de ser essa mãe imaginada, né? Essa mãe abnegada de seus desejos, de construção de realizações, que não seja atravessada na maternidade. Então, a questão do uso de drogas também ficou passando por isso, que eu pensei, nossa, agora é o momento de parar, né? Agora você não vai mais fazer isso, você é mãe, e etc. Mas aí a gente vai se encontrando, né? A gente vai arrumando caminhos. Eu, graças a Deus, tenho um pai do meu filho que é muito companheiro na criação desse filho. Eu estava até brincando com as meninas que eu estou aqui, meu filho está lá do outro lado do mundo, ele está no Egito, foi fazer férias com o pai. E, quando ele foi, eu fiquei... Na quinta-feira, eu percebi que eu estava com uma crise de ansiedade. Porque, quando me bateu o choque, assim, de que... na quinta não, na quarta. Então, quanto tempo que é de viagem? O pai dele falou, umas 20 horas. Cara, eu comecei a chorar, que aí eu percebi que eu não estava... que eu estava passando por cima de uma ansiedade, de um medo, etc. E aí eu percebi que... Aí eu fiquei, não, então acho que eu não quero ir para o Rio, porque eu acho que não vai dar certo, e isso e aquilo. E aí eu precisei, né, daquela ajuda. Ir lá na terapeuta, e a terapeuta falou, então, você está chorando, você acabou de perceber que seu filho não é mais um bebê, ele já é um menino, parabéns, bem-vindo, isso acontece com todas as mulheres. E você deve ir para o Rio de Janeiro, porque não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai para o Cairo, né? Vai lá encontrar o seu filho. Não seja essa mãe. Porque, muitas vezes, por mais que a gente queira viver uma maternidade que nos traga conforto e permita as outras realizações para além de ser uma boa mãe, a gente vai se pegar fazendo coisas que a gente não gostaria que a nossa mãe fizesse com a gente, e é a mãe que a gente também não quer ser, né? É contraditório também ser mãe e ser feminista, porque junto com a mãe nasce a culpa, né? E a partir do momento que nasce essa culpa junto com essa mãe, a gente tende a não assumir coisas ou ficar em dúvida se é uma mãe tão boa quanto poderia e quanto deveria ser o modelo que é esperado. Então, isso é uma coisa que me mobiliza muito, em especial, inclusive porque eu tive que construir um modelo de guarda alternada, de guarda compartilhada. Não tem referência bibliográfica para a gente pensar, de fato, 2 casas para uma criança. Existe uma condenação, existe um campo da saúde mental que acha que isso vai ser prejudicial. E, construindo todas essas experiências na prática, também nos faz ficar em dúvida se a gente não vai ferrar com a vida daquela criança, depois daquele adolescente. E acho que a nossa geração, assim, né, não que as outras não fizeram, é isso. Eu sou um sujeito histórico do meu tempo e tenho que lidar com os desafios do meu tempo para ajudar a construir as respostas para as mulheres do meu tempo, para as mulheres que virão, e essas que virão serão mais fortalecidas para construir as respostas do amanhã. Eu acho que é um pouco isso, pensar o desafio da maternidade. E não só maternidade feminista usuária de droga, maternidade enquanto uma mulher feminista no século XXI. É um pouco isso. Julita, para finalizar. Eu queria, principalmente, falar com a Joana Angélica, né? Até desse meu lugar de mulher branca cheia de privilégio. Então, Ingrid, quando você diz, né, então a favela vai para a rua e depois, né, fica lá, talvez estimulada por homens e mulheres brancos cheios de privilégio, né, e vai deixar a favela lá de cara com a polícia e vai embora. Há muitos anos,
a gente trabalha dentro do SESEC a questão de mães de vítimas de violência. E eu acho que esse tema me levou muito para querer discutir com mais rigor a questão da política de drogas. Então, me impactava, desde lá do início dos anos 2000, ver a cena, né, em seguida à morte de um adolescente provocado pela polícia, uma mãe chegar diante das câmeras de televisão com uma carteira de trabalho do filho, dizer: olha, o meu filho era um trabalhador, o meu filho não merecia ser morto pela polícia. Né? Então, Joana, essa diferença, né, na favela entre trabalhadores e bandidos é uma diferença que a Zona Sul está vendo. Né? Dentro da favela, a favela sabe que essa diferença, né, passa pelas oportunidades que esses meninos que acabaram indo para o tráfico poderiam estar vestindo um uniforme de PM, mas foram para o tráfico por uma série de circunstâncias, né? Mas a favela conhece esses meninos. Né? Então, o trabalho nosso hoje, e por isso eu digo, né, que a gente precisa realmente começar a se indignar, e não pense que é a Zona Sul que vai se mobilizar, que vai se emocionar com as mortes que acontecem na favela. Vou dar um exemplo. Né? Há uns anos atrás, houve uma notícia no jornal de que, numa reunião da Associação de Moradores do Leblon, né, um retardatário chegou numa reunião da Associação de Moradores com a informação de que a polícia, naquele ano, isso faz uns 5 anos, que a polícia, naquele ano, tinha batido o recorde de mortes. Né? E, em peso, os participantes da Associação de Moradores do Leblon bateram palmas. Isso, inclusive, foi uma nota de jornal. Né? Então, a gente começa, moradores da favela ou não, mas nós, comprometidos, né, com uma política de segurança pública que não é, né, a que o Witzel quer trazer, né, uma política de segurança pública que não é a que o Bolsonaro prega, né, nós que sabemos o que nós queremos para viver em paz, para os nossos filhos viverem em paz, né? Eu tenho netos, eu quero que meus netos vivam em paz. A gente precisa trabalhar dentro da favela para que essa mãe, quando tiver seu filho morto, não pegue a carteira de trabalho dele e diga que ele não merecia ser morto pela polícia. Né? A gente só vai conseguir realmente mudar as coisas quando todas as mães tiverem clareza, dentro da favela, que a polícia não pode matar ninguém, nem bandido, nem bandido, nem trabalhador. Eu só quero dizer que, no SESEC, a gente tem um grupo extraordinário de jovens que se constituem num coletivo chamado Movimentos. Vocês podem procurar no Facebook, Movimentos. Esse grupo de jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro estão trabalhando dentro das suas favelas, desafiando, né, essa lógica que justifica as mortes provocadas pela polícia. Né? Eu acho que o dia que toda mãe na favela, diante das câmeras de televisão, disser: o meu filho era traficante, sim,
mas você, policial, não podia matá-lo. Eu acho que o dia que a gente, né, puder viver esse momento em que todas as mães da favela estiverem convencidas, né, de que a polícia devia estar lá para proporcionar a segurança de todas e todos, né? Enquanto a polícia estiver garantindo a segurança de quem mora no Leblon, nós todos viveremos muito distantes da paz. Obrigada. Agradecer a todos que participaram do debate, agradecer a Julita, Ingrid e Natália, que são referências no campo da política de drogas, então foi uma honra poder mediar a mesa de vocês. E, infelizmente, a gente não tem tempo para ir profundo em todas as questões, mas vocês podem depois se aproximar das convidadas para tirarem dúvidas. E temos que liberar a sala, porque vai ter uma outra mesa que vai começar daqui a pouco. Obrigada.